Então, mais uma vez aqui no nosso podcast da Nazareno ali, onde nosso tema de hoje nós estaremos falando sobre oração. Qual a importância da oração? Para que serve a oração? Como posso fazer oração? Então, hoje nós estamos aqui novamente junto, pastor Ciro, pastor Alexandre, onde nós estaremos explanando, debatendo detalhes, às vezes que a gente não compreende sobre a oração, né? Então, hoje vai ser um assunto muito interessante, né? Porque é muito bom a gente poder orar, falar com o nosso Deus, pedir e também agradecer. Eu queria passar para o pastor Ciro aqui, dar uma boa noite, depois para o pastor Alexandre. Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos, né, no nosso terceiro podcast da Nazareno. E sei que é uma alegria estar com vocês aí. Participe com a gente, interajam com a gente aí nos comentários, né, mande sua pergunta e ajude a gente a fazer. O podcast é feito por a gente que está aqui no estúdio, mas também é feito por você que está aí na sua casa, no seu carro, no seu quarto, onde você estiver. Mande a tua pergunta, né, a tua dúvida, e dentro das nossas possibilidades a gente vai tentar compartilhar um pouco daquilo que a gente, né, aprendeu durante essa caminhada cristã. Amém? Alexandre. Muito boa noite, sou o pastor Alexandre. É uma alegria poder estar aqui com vocês de novo. Nosso terceiro encontro, falando de temas importantíssimos. Hoje nós vamos tratar sobre a importância da oração na vida do cristão. Tá bom? Vamos ver aqui quais são as perguntas que a gente já tem aí, o que está acontecendo. A gente fala muito em oração, né? Devemos orar, meu povo precisa orar, né? A gente fala muito sobre isso, mas o que oração, basicamente, né, no português, o que é? Entre duas pessoas, onde há uma oração. É um diálogo. É um diálogo. Então começa do princípio daí, né? É um diálogo. Quando a gente vai fazer uma oração, tem um diálogo, não é um monólogo, como a gente diz, só um fala. Então, do básico, do princípio... Isso, são dois. Então, do princípio básico, né? A gente, quando ora, a gente vai entrar no assunto em oração para Deus, a gente fala com Ele, mas Ele também fala conosco. Então, essas são uma das questões que a gente vai abranger hoje, que a gente vai falar. E a questão de, mas como falar com Deus? Né? Deus, um ser supremo, como muitas pessoas falam, mas a gente sabe o Todo-Poderoso, o Criador, que não é simplesmente chegar de qualquer maneira, né? A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ensinou que os discípulos nos ensinam a orar, né? Então, existe a forma que nós devemos orar, como devemos orar, que tipo de oração, quais são esses detalhes. Então eu queria, nessa noite aqui, já que eu falei um pouco já, o que é a oração, da onde vem, né, que é o básico ali de duas pessoas. O que é oração, pastor Ciro? O que é oração, pastor Alexandre? Nós estamos numa sequência de podcasts, né? Nós falamos com fé, falamos em arrependimento, né? Então são todos derramados do Espírito Santo. Então são todos princípios que a gente pratica. A questão da oração, eu creio que o coração da gente, o nosso coração tem que estar sincero diante de Deus, né? A sinceridade nossa, a humildade, né? E nós temos sempre essa sede, essa busca de estarmos conversando com aquele que nos criou, né? De estarmos em contato, termos intimidade com o Pai, né? A gente nos liga, né, a Deus através de uma conversa sincera, né, genuína, honesta diante de Deus, numa busca por resposta, às vezes num agradecimento. A oração não é só para pedir, que a gente tem o hábito de achar que vai, vamos orar, e aí, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, me cura, me ajuda, me socorre. Não, a gente pode bendizer o Pai, a gente pode adorar, louvar, glorificar a Deus também durante a oração, né? Ela é essa conversa, esse tete-a-tete íntimo com aquele que nos criou. E muitas vezes as pessoas elas ficam nesse como eu devo orar, né? Que é algo muito interessante para a gente falar nessa noite. É porque elas, como eu vou me portar? Qual é a forma? Eu vou chegar diante de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Claro, nós devemos ter uma reverência com Deus, uma reverência, porque Ele é o Senhor, criou tudo, nos criou, tem todo o poder, onipotente, onisciente e presente. Mas as pessoas ficam,
como elas não, às vezes não entendem que a gente falou sobre o Espírito Santo, né, que ela ser uma pessoa. Essa conversa de chegar diante de Deus, essa intimidade na oração, elas às vezes ficam, como orar? E aí, pastor Alexandre, como a gente se coloca diante de Deus para orar? Como a gente deve orar? Que maneira se posicionar diante de Deus, né? Depois a gente fala dos tipos de oração, né? Mas... Então, Gabriel, pastor Ciro, Gabriel, na verdade, eu acredito que a oração, ela se torna algo essencial dentro de um relacionamento. É impossível a gente não ter uma comunicação dentro de um relacionamento. Quando não há comunicação no relacionamento, aquele relacionamento está com problema. Quando quer ver um relacionamento que ele está terminando, ele está encerrando, ele está com algum problema, é quando não há mais comunicação. E a forma de comunicação do ser humano com a divindade, que é uma expressão dentro da religiosidade, a oração está dentro de uma expressão religiosa. Várias sociedades, desde os primórdios, usam a falar com a divindade, a expressar para a divindade diversos sentimentos humanos. E essa expressão, na verdade, é o que? Eu estou escrevendo uma carta. Eu estou escrevendo uma carta para Deus. Eu estou expressando algo para Deus. Seja a minha gratidão, seja o meu louvor, seja as minhas necessidades, seja... É muito importante que eu esteja expressando para Deus algo que seja meu, algo que eu queira que aquele sentimento, aquela situação, ela se achegue diante de Deus. Tão importante é a oração como a questão para quem a oração. Eu gosto de imaginar a oração como uma carta. Eu gosto de imaginar a oração como uma carta. Porque a carta, ela precisa ter um emissor, um remetente, e ela precisa ter um destinatário. Quem é o destinatário da minha oração? Eu oro para anjos, eu oro para santos, para quem eu oro? A Bíblia nos ensina a orar somente para Deus. Então eu oro a Deus. Aqui eu já começo nos princípios básicos da oração cristã. Verdade. A oração baseada na Bíblia. Para quem eu oro? Eu oro para mortos? Eu oro para santos? Eu oro para anjos? Não. A minha oração é para Deus. Eu oro somente para Deus. O destinatário da minha carta, da minha oração, é Deus. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter ali um selo. Então, eu vou orar a Deus em nome de Jesus. Essas são as bases da oração cristã. Certa feita, eu vi uma pessoa que orou e disse assim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e aqui quem está falando é o fulano de tal. Como se houvesse nele algum mérito ou alguma situação que desse a ele crédito suficiente para que a oração fosse no nome dele. Um mediador, na verdade. Mas na verdade o que acontece? O mediador tem que ser, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Por isso nós cristãos, nós sempre encerramos a nossa oração declarando tudo aquilo que pedidos em meu nome. Em meu nome, Por isso que nós falamos em meu nome. Acha que o crente fala em nome de Jesus em vão. Não. Crendo, há um princípio bíblico atrás disso. Crendo recebereis. Sim. E a oração, muitas vezes, eu acredito que aqui nós vamos falar a respeito de algumas questões. A oração, nós temos um ajudador na nossa oração. Porque a nossa mentalidade, o nosso entendimento, a nossa razão, ela nos limita muito. Nós não temos uma visão perfeita das coisas. Nós não sabemos muitas vezes pedir como convém. Nós pedimos como nós achamos que convém.
Mas então o que o Espírito Santo faz? Que é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Ele interpreta, na verdade, a nossa oração, entendendo o que realmente o nosso ser necessita e expressando diante de Deus a realidade daquilo que realmente é o melhor para nós. Então essas são as minhas bases. Nós devemos orar na presença do Espírito Santo ao Deus Pai Todo-Poderoso em nome de Jesus. Essa é a base de uma oração cristã. Muito interessante. A palavra fala, né, que o Espírito Santo ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, né, porque ele consegue sentir aquilo, as necessidades que a gente realmente precisa para que venha tocar no Pai, né, para que ele venha ouvir, porque muitas vezes nem nós sabemos o que falar, o que pedir, o que necessitamos, muitas vezes nem nós entendemos exatamente. Mas uma coisa que é bem interessante, e eu vou já entrar em assuntos polêmicos aqui hoje, direto, tem alguma ordem, o porquê devemos orar? É necessário orar ou por quê? Tem. Na verdade, a Bíblia nos ensina a orar em todo o tempo. Nós devemos, na verdade, e orar em todo o tempo. Algumas pessoas entendem que a oração ela é somente dobrando os joelhos que eu estou orando. Somente, mas na verdade a oração é uma prática diária. Porque o Espírito Santo é uma companhia permanente, Deus é uma companhia permanente. Nós podemos estar constantemente conversando com Deus no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso pensamento. Nós podemos estar em comunhão de oração com o Pai. A palavra fala, né, que em tudo dai graças. Graças a quem? A Deus. Então em tudo que tu... Obrigado, Senhor, obrigado. E neste momento que tu fala algo, declara, ele está declarando para Deus. O pastor colocou bem, a gente tem a ideia de que oração ao Senhor é nós estar sempre falando, né? Não, você pode estar em silêncio e pode estar ouvindo a Deus, pode estar em comunhão com Deus, em espírito. A nossa comunhão com Deus é pelo Espírito, é espiritual. É um relacionamento espiritual do nosso espírito com o Espírito do Senhor. Então a gente pode estar trabalhando e estar no momento de comunhão com Deus, está orando, tu pode estar, né? E a gente tem o hábito de pensar em oração, só uma colocação, que a gente fala muito para Deus durante uma oração. É uma coisa que eu sempre coloco isso quando eu falo em oração. E tiramos muito tempo, a gente quer conversar com Deus, mas às vezes vira um monólogo que o Gabriel falou. Porque eu falo, eu peço, Senhor, me ajuda nisso, me socorre, me protege nesse tempo, abre portas para mim. E amém. E você vira as costas e sai. E você não tira um tempo de comunhão com Deus ouvindo ao Senhor. Se você pede para o teu pai, vamos lá, no tempo que nós era pequenininho, se tu pede para o teu pai de rezada, oh, glória a Deus, caiu alguma coisa ali da glória, tudo da glória. Não, se você pede alguma coisa para o seu pai, você vai aguardar a resposta, ou ele vai te dizer sim ou não. Sim. Né? E às vezes a gente também acha que o silêncio de Deus, o não... Qual é o pai que diz sim todas as vezes para o filho? O pai, que é pai, quando ele educa, ele tem que dizer não. E às vezes o não de Deus para nós também é uma ótima resposta, porque a gente quer que Deus concorde com tudo aquilo que a gente ora, que a gente quer interceder. A gente vai para aquilo que nos convém, né? Que Deus faça a nossa vontade, a vontade da nossa... Senhor, eu quero isso, eu quero ir para tal lugar, eu quero tal emprego, eu quero tal carro, eu quero tal situação, mas nós temos que parar para ouvir, para saber se essa é a vontade de Deus para a tua vida. Então, quando falamos em oração, a gente pede, mas também a gente tem que escutar, também a gente tem que aprender a escutar. Exato, e isso é em espírito, é o que chamamos espiritualmente de intuição, da parte de Deus. Deus fala contigo e tu sente, né? Aquela voz, não vem aquela voz retumbante de trovão. É um relacionamento espiritual. Então, tudo isso que a gente falou, a gente entende que oração para Deus é se colocar, falar e ouvir, conversar, levar as nossas petições, né, diante dele, suas necessidades, agradecendo e ouvir ele, tá? Mas eu tenho outras coisas tops para falar. Vamos ao... Olha só, existe oração, né? A gente vai falar, mas existe algo que acontece. Não, algumas pessoas fazem, acreditam ou não, mas vamos se basear na Bíblia, né? A palavra de Deus.
vamos entrar. Estamos falando de oração. Mas algumas pessoas às vezes entendem oração como uma reza. Uma repetição. Uma repetição. Isso é válido? Não é? A Bíblia já é, né, pastor? O que nós entendemos sobre isso? Eu quero agradecer quem está nos assistindo. Obrigado pela tua audiência. Participa. Manda aí a sua pergunta. Nós tivemos que fazer um segundo encontro falando de oração. Nós vamos fazer tranquilamente o segundo encontro, é muito extenso, falando sobre oração. Mas eu quero agradecer aí a tua presença, né, no nosso NasaCast, e queremos que seja um momento bem enriquecedor para nós estarmos juntos. Comentem, coloquem aí, compartilhem e também façam as suas perguntas, ok? Vamos lá, Gabriel, a respeito... Uma reza, ela é válida? Das repetições. Nós devemos ser perseverantes nas nossas orações. Nós devemos ter perseverança. Aliás, nós temos que ter perseverança em tudo que é bom na nossa vida. Perseverança é um ingrediente de vencedores. Né? E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é importante nós desenvolvermos a perseverança. Tem uma certa feita em que Jesus diz assim, sobre o juiz iníquo, né? Em que a pessoa insistia permanentemente em que ela fizesse justiça na sua causa. E aquele juiz injusto acaba fazendo justiça por ter sido importunado. Insistentemente. E aí então ele acaba fazendo justiça pela importunação daquela mulher. E ele faz esse paralelo dizendo, se um juiz ímpio, injusto, fez justiça por ser importunado, ainda mais um pai ouvindo o clamor de um filho, de uma filha, permanentemente. Também, no capítulo 7, verso 7 do livro de Mateus, fala, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, procurai e encontrareis. Então, Jesus ele está nos incentivando a ter uma vida de oração. Ele sabe que o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual está em ter esse relacionamento com Deus. Aí eu coloco uma questão, olha só, a gente está falando de oração e falando de repetições, mas eu oro hoje, crendo que Deus é poderoso, isso e aquilo, confirmei a minha oração. Se eu volto a orar a mesma coisa, isso já não é uma situação de dúvida? Não creio no poder de Deus? Opa! Por exemplo, eu orei por uma provisão, eu orei por um crescimento, eu orei por uma bênção, eu orei pela saúde, só que eu volto a orar. Isso não é uma descrença? Não estou acreditando no poder de Deus? O que subentende nessa situação? Quando eu faço a oração, eu vou orar de novo, porque, como o senhor falou, tem que insistir para Deus atender aquela causa. Na verdade, a oração ela não precisa ser necessariamente a entrega de uma petição. Dentro de um relacionamento formal, de um documento formal, você entrega uma requisição, entrega uma petição numa empresa e pronto, não precisa. Mas a oração vai muito além. A oração ela vai expressar a forma com que o orador ele está se sentindo diante de Deus. E às vezes aquele sentimento ele perdura todo o tempo daquela prova. Então ele estaria deixando de ser sincero. Por exemplo, eu orei por algo, mas eu ainda não recebi e aquilo continua me incomodando, aquilo continua me importunando, eu continuo precisando daquilo ali, eu continuo necessitando. Chega o próprio livro de Salmo, né? Davi chega a dizer, apressa-te, Senhor, em meu favor. Apressa-te, Senhor, em meu favor. Ele está dizendo para Deus ter pressa. Imagina? Então, na verdade, a oração que é carregada de sinceridade, ela vai se repetir. Porque o ser humano, muitas vezes, ele volta em situações semelhantes, em petições semelhantes. Isso na verdade, vai diferenciar a oração de uma reza. A reza é a vã repetição que o Senhor pede que a gente não faça. Não useis de vãs repetições. Tu acaba te esvaziando da tua sinceridade, tu acaba te esvaziando do teu sentimento, que é fundamental no teu relacionamento com o teu Pai. Né? Jesus,
tinha um relacionamento de oração com Deus muito simples. E ele é o nosso modelo de oração. Jesus é o nosso exemplo. Ele, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem. Uma conversa muito íntima. Então a repetição, como tu está falando na reza, né? E tu acaba te esvaziando dessa sinceridade. Eu entendi de fazer a oração falando em sinceridade. Vamos colocar outro fato assim, ó. Deus, eles têm seus princípios e suas promessas e seus mandamentos, né? Que nem a gente ali tem aquela palavra em Malaquias, né, 3:10 lá, trazei todos os dízimos de oferta à casa do tesouro e fazei prova de mim, certo? Uma pessoa simplesmente não está fazendo de coração, vamos supor, porque Sim. Não é de coração, entrega lá e vai orar, Deus, agora eu quero porque está escrito lá. É válido, não é? O que acontece disso? É muito importante, pastor Ciro, nós orarmos pela Bíblia. Jesus fez isso. É uma das coisas que eu recomendo, é uma das coisas que é um princípio muito poderoso para quem tem o hábito de orar, é orar em cima da Bíblia. Diversos personagens bíblicos que tiveram sucesso nas suas orações Jesus, e receberam, quando foi tentado no deserto, só ajuda a palavra. Só em cima da palavra. Neemias também. Neemias, quando ele fica sabendo ali no capítulo 1 de Neemias, ele fica sabendo da situação que está em Jerusalém, com os muros caídos, com os portões queimados a fogo, o povo passando necessidade, ele fica sabendo daquilo ali, a palavra de Deus diz que ele jejua e chora. E quando ele ora, ele lembra a Deus. Lembra-te, Senhor, do que falaste através do teu servo Moisés, da tua lei. Que se nós fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia pela face da terra. Mas se nós fôssemos fiéis, voltássemos para o Senhor nos reuniria de novo e nos colocaria no lugar da adoração. Então ele usa a própria palavra de Deus, ele usa o próprio decreto de Deus para lembrar a Deus da situação que ele espera. Então a situação que eu coloco é o seguinte: existe uma pessoa que coloca uma oração de um bem proveito para si próprio, sabendo que Deus vai fazer aquilo que está na palavra? Deus não vai fazer aquilo porque está na palavra. Deus não vai fazer aquilo porque está na palavra. Deus, ele vai fazer quando nós oramos em concordância aos seus propósitos. Perfeito, tirou, não precisa. Quando nós oramos, quando nós adquirimos, nós vamos buscando um relacionamento e vamos buscando em Deus, o Espírito Santo vai agindo em nós até o ponto em que nós estamos orando em concordância com aquilo que Deus espera. E quando nós oramos em concordância com o Espírito Santo, quando nós oramos em concordância com o propósito divino, então a gente está fazendo uma oração que tem tudo para ser atendida. Atendida no sentido de ser feita, porque a resposta sempre vem, Gabriel. A resposta da oração ela sempre vem. Ela pode ser um sim, ela pode ser um não. Deus respondeu diversas vezes não para as pessoas. E a resposta de Deus também: espera, ainda não é o tempo. Então tem 3 respostas de Deus. Perfeito. Sim, o sim, não e o aguarda, porque ainda não é o tempo. Perfeito. Para descontrair aqui, pastor, o Jonathan está perguntando aqui, ó: se eu trabalhasse em uma funerária e pedisse para Deus prosperar meu trabalho, isso seria pecado? Deixa eu descontrair. Obrigado aí, Jonathan, DH. Sempre tem uma pegadinha pra gente. Isso aí, DH. DH, é o seguinte. Na verdade, sempre tem, não. Isso daí nós vamos ter que consultar. A questão de orar em propósito, né, DH? Orar em propósito. A gente tem que orar para, se for o propósito de Deus vai prosperar o teu trabalho, sim. Agora, se não for, não adianta não. Exato. Tem outra pergunta aqui do presbítero Luiz Fernando, que quem mais orou na Bíblia, pastor? O senhor que é bom de Bíblia, pastor? Nós tivemos vários personagens bíblicos que tiveram uma vida de oração poderosa com Deus. Elias é um exemplo, para começar, né? Sim. Elias é um exemplo de alguém que teve uma vida poderosa com Deus. Lá em Tiago fala que, sendo homem sujeito às mesmas paixões, orou fervorosamente e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nós vemos também o profeta Daniel, que orava 3 vezes por dia dentro do Império Babilônico,
voltado para Jerusalém, um homem de oração, mas o próprio Senhor Jesus, Moisés, que se retirava para orar, para o lugar do encontro com Deus, ele tinha o lugar do encontro com Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus, né, era alguém que, sendo Deus, estando em comunhão permanente com o Pai, se retirava nas madrugadas para orar, para deixar esse ensino maravilhoso para a gente, né? Então nós temos muitos personagens que tiveram uma vida de oração, e é tão interessante lembrar que todos esses personagens que tiveram uma vida de oração poderosa, tiveram uma vida também de ação de Deus muito forte nas suas histórias. Mas tem uma pergunta aqui, ó. Oração de intercessão atinge os membros da família? Com certeza. Com certeza, né? Porque a gente intercessor, uma cobertura, né? A gente vai... Na verdade, a oração de intercessão, Gabriel, por exemplo, eu me coloco na tua frente. Exato, uma cobertura. Eu me coloco na tua frente. Eu venho e me coloco diante de ti. A intercessão me lembra muito quando Araão, quando tem uma praga consumindo o arraial de Israel, e a praga vem consumindo, Moisés diz a Arão, vai lá no altar, pega o incensário e vai para o meio do arraial e faça fumaça. E ele faz uma coluna de fumaça, e aonde está a fumaça, dali a praga não passa. Dali a praga não passa. Então ele se colocou à frente do povo. Ele intercedeu pelo povo. Então, sim. Eu acho uma generosidade muito grande a intercessão. Eu creio, exatamente. Eu creio que a vida cristã, acho que é uma obrigação nossa, na verdade, interceder, né, em favor dos outros, daqueles que, inclusive, não têm a prática de oração. Outra coisa, não entendem o poder. Aqui eu quero falar um tema aqui, eu quero puxar agora. O poder da oração. O poder da oração. Porque a oração, ela tem um motivo, né? A gente ora porque ela... nós estávamos conversando antes aqui, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa frase é poderosa. Ela pode, e não pouco, pode muito em seus efeitos. Então a oração, ela causa um mover nas regiões celestiais, né? Existe uma frase no meio cristão que ela é muito interessante. Se a tua oração não faz você parar de pecar, o pecado vai fazer você parar de orar. Eu tenho algo bem interessante, sim, só foi agora, surgiu agora. Nos dias atuais, hoje, né, as pessoas pararam muito de orar, isso é nítido. As pessoas, elas procuram mais cantar, adorar, até ler a palavra está diminuindo, elas vão mais para o lado da adoração. Deus, ele está ouvindo as adorações ou ele escuta mais a oração? Eu estava falando isso com o pastor Ciro agora, posso responder isso, pastor Ciro? Fique à vontade. Muito obrigado. Na verdade, o que acontece? Toda palavra dirigida a Deus é uma oração. Toda palavra dirigida, mesmo que seja cantada. O problema é o seguinte: quando eu coloco uma oração e eu começo a cantar, eu posso fazer cantar algo que não está tendo o mesmo significado para mim. Eu posso estar repetindo uma frase, repetindo uma canção que já não tem o significado. Simplesmente são palavras jogadas. Eu estou repetindo uma oração, uma canção. Agora, quando eu canto, e eu estou cantando para Deus, expressando, fazendo daquela canção cânticos espirituais. Exatamente. Que a gente uma vez já entrou num assunto, a gente pode depois gerar esse assunto do podcast. É um tema longo, né? Isso aqui pode ir para qualquer lado. Então, quando eu estou expressando, eu lembro quando passei uma dificuldade muito grande, espiritual, emocional, eu passei um período bem complicado e estava tocando aqui até nas rádios uma canção que dizia assim, ó: entra na minha casa
Tocou não nas rádios, tocou na vida de todo o Brasil. Mexe com Zaqueu. E muitas pessoas alcançaram milagres, alcançaram respostas de Deus, porque fizeram dessa canção uma oração. Mas saía do coração. Realmente. Fizeram. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe, faz uma mudança. Elas não tinham a palavra correta para falar, elas usavam a canção e saía do coração. A oração, por que ela é poderosa? Porque ela consegue te colocar numa intimidade com Deus de tal nível, conforme a tua intensidade, a tua busca, a tua sinceridade, quando tu ora com entendimento e também com fé e com razão também, quando tu busca, tu acaba descobrindo quem tu é. E essa é a pior... Só um pouquinho, pastor. E essa é a pior coisa que o nosso adversário, né, é a coisa que ele não quer. A gente não é evangélico. A gente é filho de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a gente é evangélico. A gente cria um rótulo. Quando tu começa a orar e ter intimidade com Deus e conseguir conversar com Deus, Deus falar contigo, tu ter essa comunhão, tu descobre que tu é filho de Deus. E aí entra, né, o poder da oração. E aí tu sabe que tu pode liberar, por exemplo, no mundo espiritual, profecias. Tu pode decretos no mundo espiritual. O Senhor abre tal coisa no mundo espiritual. Tu pede, tu clama, tu está em... Isso que o Senhor está falando, a gente pode confirmar em Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, próprio Deus, desceu aqui, ele orava para o Pai. Ele orava e pedia para o Pai, clamava, conversava com o Pai. Então, se o próprio Jesus sabia do poder da oração, de falar, nós fazendo isso... Se a gente for observar na Bíblia, né, alguém perguntou, foi o presbítero Luiz Fernando perguntou, se nós formos orados na Bíblia, os grandes momentos de Jesus, quando ele andou por sobre as águas, por exemplo, onde estava Jesus antes de caminhar por sobre as águas? Se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, vai ver que Jesus tinha ido para o monte orar. Oração. Quando ele expulsa o demônio que estava, né, que os apóstolos não conseguiram, Jesus antes estava em oração. Entra outra situação. Hoje a gente quer muitos milagres, pedir muitas coisas, mas a gente não se coloca numa vida de oração. Mas esse é um tema que dá um podcast, que nós vamos entrar na questão do entretenimento e outras coisas que o nosso adversário coloca na nossa frente e acabam nos desviando dos nossos momentos de oração, que é o entretenimento, as coisas que nos ocupam, o celular, né, os aplicativos, tu está sempre envolvido e tu acaba te envolvendo com uma vida, né, aqui fora e perdendo tempo, né? Resposta Na verdade, uma pergunta chegou aqui se a oração sem fé é válida. Não, a oração não sem fé não é válida. Aquele que se aproxima de Deus procura se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tem que se aproximar com fé. Fiel para cumprir é aquele que prometeu, né? Então tem que crer. Meditar eu não posso considerar uma oração. Não, porque meditar eu tô fazendo uma introspecção, na verdade. Eu tô fazendo uma introspecção. Eu tô fazendo uma análise interior, eu tô viajando para dentro de mim, na verdade. O que está certo, o que está errado, onde eu tenho que mudar. E a oração é verdadeiramente uma carta para Deus. E é errado meditar, pastor? Não é errado meditar. É bom a gente se autoanalisar, eu gosto de falar isso, autoanálise. Eu gosto de falar. Eu só perguntei porque meditar não é errado. Não. A gente ter esses momentos de introspecção não é errado. Não porque a oração é outro. Mas ela não é uma oração. Na verdade, que é uma ferramenta. Por exemplo, existe um momento de introspecção que é interrompido pelo relacionamento com Deus. Davi, ele tem um momento de introspecção. Ele analisa a situação que ele está e diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele olha, sim, o meu socorro, ele tá remoendo as coisas dele, e aí ele já eu preciso, e aí ele vê que aquilo que estava, ele vê que estava, olha, o problema dele estava fora, e ele já é levado a orar. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Mas essa é a vida cristã. A gente sabe que as nossas
respostas têm que vir do Senhor. Porque a oração te coloca em alinhamento. Se tu está fora da direção de Deus, se tu está fora do propósito, né? As coisas de Deus têm propósito. E a oração tem esse poder de te colocar dentro de novo do propósito de Deus, para que tu volte para o caminho, para aquilo que Ele te chamou para fazer. Né? Esse é o entendimento que eu tenho. A irmã Nádia Xavier aqui perguntou o seguinte: a Bíblia diz: entra no teu quarto em secreto, falarei contigo. Daí pergunto: o que seria este secreto? Não no nosso quarto exatamente? Eu creio que é mais uma questão de... Acho que não expor aquilo para as pessoas ouvir o que tu está falando, ou o teu clamor, o que tu está passando. Porque Jesus tinha um problema muito grande com os fariseus. Aquela ideia de que tu orar na frente dos outros. Os fariseus iam para as esquinas. O judeu ora de pé. Era um costume judaico, tu orar de pé. Mas eles iam para as esquinas das praças, para a frente do templo, em lugares públicos. Né? E Jesus quis dizer o seguinte, que tu vai para o teu canto de intimidade, no lugar que for. O teu quarto, eu creio que ele é muito mais um elemento figurativo nessa questão. Claro que tu pode ir para o teu quarto, e deve ir também, mas em qualquer lugar que tu coloca em íntimo relacionamento com Deus, íntimo, sincero e com fé, né, essa é uma oração que agrada o coração de Deus. É interessante também lembrar que a pessoa que entra no teu quarto é a pessoa da tua aliança. Dificilmente você vai levar uma pessoa que tu tem um relacionamento superficial para conhecer o teu quarto. O quarto, ele remete à intimidade. E pode também ser analisado como uma figura de linguagem de Jesus para dizer que nós temos que levar Deus para um relacionamento íntimo e poderoso. É por isso que ele fala que o maior mandamento de todos é esse: ouvir, ó Israel, o Senhor teu Deus, a Ele amar de todo o teu coração, né? De toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele está dizendo que o teu maior relacionamento, teu relacionamento mais intenso, mais poderoso, ele deve ser com Deus. Para nos dar um cheque aqui, direto e incisivo assim, nas respostas aqui agora. Ó, como posso ter certeza que estou orando de acordo com a vontade de Deus? Eu acredito na palavra. Quando você ora de acordo com a Bíblia, de acordo com a forma de Jesus, porque todas as nossos ensinamentos são bíblicos, tem que estar de acordo com a palavra. Então fechamos. Na palavra seus mandamentos. Exatamente. Na verdade, eu creio que a gente só vai ter certeza que está orando de forma com a resposta. Sim. Com a resposta. Quando a resposta vem, a gente é transportado para um outro nível de fé. Quando a gente ora, a resposta é atendido, ou Deus nos faz entender que aquilo ali não é o momento, ou nos faz entender que aquilo não é o melhor para nós, com certeza. Então, pegando já esse gancho, ó, qual é a forma adequada de orar? Existe alguma estratégia para você colocar em oração? É o gancho? Estratégia? Nós vamos voltar ao mesmo. Se colocar diante de Deus em humildade, admitindo tuas fraquezas, tuas dificuldades, teus erros, tuas omissões diante de Deus. Você tem que ser sincero, você está falando com o teu pai. E o problema é que o teu pai é Deus, né? E ele sabe todas as coisas, Deus é onisciente. Você vai chegar na frente de alguém que conhece todas as tuas coisas, toda a tua vida, o antes e depois, aquele que te criou. Você tem que ser sincero com ele e te expor e te abrir para ele de forma sincera. Tem uma pergunta aqui, ó, e aí eu já coloco outra, ó. Orar em pensamento é válido? É válido. É válido. É válido. É válido. A oração, ela é espiritual, então, ela não necessariamente precisa... Então existe, talvez, situações que a gente se coloca a orar em pensamento, mas situações que a gente tem que deliberar a palavra, certo? Sim. Perfeito. Porque a própria oração, a própria resposta então, da oração... quais são essas situações? Na verdade, a oração, eu vou compartilhar algo pessoal. Eu acho que a adoração é o momento em que a pessoa vai reconhecer quem Deus é e vai estabelecer intimidade com Deus. Quando eu costumo orar, eu não dobro o meu joelho e já saio falando com Deus o que eu quero que Ele saiba. Eu começo a adorar a Deus, eu começo a bendizer o Senhor, eu começo a exaltar a Deus, porque quando nós começamos a exaltar a Deus, começamos a bendizer a Deus, o Espírito Santo vai agindo.
Esse é o problema. Por exemplo, nós orarmos de forma natural, nós temos que orar em espírito. Porque em espírito e verdade, aí não, pastor, é a adoração que é espírito e verdade. Mas a oração está dentro de uma adoração. Sim. A oração é uma adoração. Então, quando eu começo, ao invés de dobrar meu joelho e sair falando para Deus o que eu quero que ele ouça, eu começo a adorar a Deus, eu começo a bendizer a Deus, eu começo a exaltar a Deus. Eu vou dando uma sequência, e quando eu sinto que eu estou na presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai me ajudar a orar, então aí sim, eu começo a fazer a minha oração dirigida pelo Espírito Santo. Nós já falamos aqui, mas vou colocar: a quem devorar, ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. O Senhor falou, Já falei. lá no início, quando a gente falou da carta, como devemos, como, para quem, em nome de quem e quem leva a nossa oração, né? Então, outra pergunta: orar deve ser de joelhos? Eu acho que a forma de se colocar de joelhos é uma forma se de você se falar com prostrar, um judeu, né? o judeu tem por hábito orar Em pé. em pé, né? Digamos assim, é um hábito. Vai muito mais do teu... Quando eu falo em sinceridade, é o momento que você está, é aquilo que tu está sentindo na hora da oração. Se o Espírito manda tu te ajoelhar, te ajoelha. Se ele manda tu te deitar e chorar, eu acho deita que e chora. Exatamente, da questão Se da ele manda... sensibilidade. Exato. Da questão Eu falo da questão da sinceridade. da sinceridade. Uma conversa sincera diante de Deus. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu quero saber isso. Para que eu faço? A gente não só faz, a gente tem que... Agora tem uma pergunta mais legal ainda. O que acontece se eu parar de orar? Bom, aí que tá. Além de perder a oportunidade de ter um relacionamento maravilhoso com Deus, além de perder a oportunidade de ter respostas tremendas de Deus na sua vida, você vai estar em pecado. Por quê? Também. Porque o profeta Samuel, quando questionado, quando Israel ele pede um rei e é questionado quanto a isso, e eles pedem para que Samuel continue intercedendo por eles, ele fala isso justamente: pecaria eu contra o Senhor não intercedendo por vocês? Perfeito. E a Bíblia, o mais interessante de falar hoje aqui é que a Bíblia, ela não fala assim, ó, ora se você puder, ora quando puder, se tiver afim, ora. Não. Não. A Bíblia sempre Orar usa sem cessar. Orar verbos, sem cessar. verbos no imperativo. Imperativo. No imperativo, onde você Orai e vigiai. É uma ordenança. É uma ordenança, ela não está... Não tem opção. Ela não está falando, ela não está dando uma partícula passivadora, uma concessiva, nada disso. Ela está usando um verbo no imperativo. Então a Bíblia está sempre dizendo... Eu posso orar? Eu quero fazer uma bem rapidinho aqui, Gabriel. Bem rapidinho. Se tu parar de orar, em 2, 3 dias tu perde a intimidade com teu pai. Em 15 dias tu perde a intimidade com a igreja, com a noiva. Eu ia falar... E em 30 dias tu está íntimo do mundo. Eu ia falar, tu perde praticamente tudo. Né? Tu perde o poder de resistir também ao pecado. Tu me entendeu? Essa questão, tu perde. Quais são os efeitos de uma oração sincera? O resultado. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Porque ela move. Ela move. A destra de Deus. O que acontece? Deus, ele se move pelas orações. Ele se move pelas orações. Até para dizer não. Ele responde às orações. Isso que nós precisamos ter consciência. O que acontece? Talvez pelo nível de fé, tem gente que não recebe, Gabriel, o que pede. Sabia? Sim, com certeza. Tem gente que ora, mas não recebe nunca o que pede. Por que não recebe? A oração mais curta aqui. Até uma pergunta ali. Diz ali. A oração mais curta para mim foi de Pedro. Quando está afundando lá, ele só levanta a mãozinha. Aqui, ó. Senhor, salva-me. Salva-me, meu. Toma um desespero. Ajuda-me. E a mais longa ali, ó, de João 17. João 17. Ótimo, muito bom. Então, a mais curta, Pedro está apavorado. Só dá tempo de falar isso e já toma um gole d'água, né? Quase. Os grandes homens da história da igreja, os grandes homens que realizaram grandes coisas para Deus, foram homens de muita oração. Homens que fizeram um buraco no chão. Eu quero falar algo aqui antes da gente partir para uma outra situação. Eu acho importante da gente absorver essa verdade. Primeiro, a importância de orar. Jeremias 33:3
fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não conheces. Então, a resposta de Deus vai responder às orações. Primeiro, nós vamos perder a oportunidade de ter resposta de Deus. Agora, qual de nós não foi para a oração se sentindo mal, se sentindo angustiado, se sentindo oprimido, se sentindo com sentimentos tóxicos? A oração é libertadora, pastor. Porque você vai ali para a presença de Deus, você dobra o joelho, às vezes angustiado, às vezes aflito, às vezes nervoso, às vezes irado. O ser humano tem essa mescla de sentimentos que às vezes atinge todos nós. A sociedade hoje é uma das grandes receitas de Deus, é a oração. Uma sociedade que está hiperativa, uma sociedade que está muitas vezes emocionalmente instável. O interessante disso é que diz a palavra que a gente deve orar sem cessar, a gente deve orar sempre, né? Sem parar tudo. Só que normalmente a gente vai orar quando a gente está abatido e precisando de algo. Isso é muito interessante do ser humano, né? Eu quero entrar num detalhe aqui, pastor, porque assim, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, quando você... Esse é o grande segredo. A gente não estou dizendo que a gente ora 24 horas por dia, não tem como, né? Mas a gente que tem uma vida de buscar intimidade, conversar com Deus em determinados momentos do teu dia, tu começas a saber quem tu é. É a melhor parte da vida cristã, você saber quem você é em Deus. Você só vai saber quem você é em Deus quando você está ligado, está com intimidade. A oração é para isso, é essa conversa que nós falamos, né? E aí você entra, quanto mais você ora, mais capacidade de dar você tem, né? Porque você está obtendo respostas de Deus na tua vida, em primeiro lugar. Aquilo que Jesus, o Lucas começa a escrever o Evangelho de Lucas e Atos, ele diz assim: olha, aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e ensinar. Primeiro tu faz, pratica, depois tu ensina. A gente fala que a oração dá resultado porque a gente sabe que na vida prática da gente, né? Tu ora e tu tem respostas, né? De uma forma ou de outra. Às vezes é um não de Deus, né? Porque os caminhos dele são mais altos. E é aquela questão de achar que Deus vai sempre responder a nossa oração com um sim, ele vai fazer a tua vontade. Sim, não, Deus é soberano, né? Ele vai fazer a vontade dele. A oração ela serve para nos colocar, é o nosso GPS, ela serve para nos colocar no alinhamento de Deus. Porque ele, antes da fundação do mundo, nós somos criados no céu. É para lá que a gente quer voltar, amém? É para isso que a gente ora. Então é esse detalhe. Então Deus quer te mostrar o caminho, para onde você vai. Olha, tá muito legal o assunto, tá muito interessante. Nós temos o nosso horário aqui hoje, um assunto muito interessante, muito abrangente, nós vamos para vários caminhos. Eu queria deixar assim, ó, o pessoal tem muita pergunta, siga perguntando, ó, muito obrigado por estar ali, ligado. Eu queria que vocês fizessem assim, ó. Foi a minha sugestão. Não, mas eu quero deixar mais à disposição ainda. Sim. Se vocês concordarem, coloque suas perguntas lá, tá o pastor Ciro, o pastor Alexandre, porque eles são entendidos. Eles vão estar respondendo as perguntas lá, ó. Manda a pergunta lá, o comentário, o pastor Ciro, o pastor Alexandre, vão estar lá, ó. Respondendo também. Pode fazer sua pergunta, faça sua pergunta, pode gerar um novo assunto para um novo podcast. Antes de começar, Gabriel, eu já tinha comentado com o pastor, porque não é assunto para um NasaCast só. Esse é um prato cheio. Nós podemos lançar, nós podemos também fazer. Se gerar muitas dúvidas, a gente gera ali, ó, pega todas as perguntas e a gente pega ali, respondendo as perguntas, a gente faz não uma live, mas a gente faz um podcast, um videozinho ali e lança ali depois. Daí você assiste ali, tira suas dúvidas, as perguntas que não foram respondidas hoje, ó, desculpa pessoal, mas eu já coloco aqui o pastor Ciro, o pastor Alexandre, vamos dar essa força aí pessoal. Não deixe de participar, não deixe de assistir. Tem muitas perguntas, pessoal. Pergunta. Porque às vezes orando na igreja sentimos mais a presença de Deus do que em casa? Nós temos muitas perguntas para falar.
Então, qual a diferença quando fazemos uma campanha de oração para nossa oração diária? Essas perguntas a gente pode gerar agora um momento, responder ali, a gente gera um outro momento ali para responder. Mas nós temos ainda tempo, Nós temos tempo ainda. É que agora nós temos uma segunda parte. Opa! Por isso que eu... Então, tá bom. Então vamos deixar, eu creio, a minha ideia seria um segundo, acho que dá um segundo no Zacast, A muito gente bom. pode ir para um segundo. Pessoal, agora para esse mês, nós já estamos com umas novidades, algo... O podcast ele estava criando, engatinhando, já está começando a caminhar, então isso é tudo porque vocês estão aí colaborando conosco, estão participando junto. Então isso tem nos motivado, isso tem nos dado aquele vamos fazer, vamos ir lá, vamos estar junto. Agora a gente criou um momento de notícias dentro do nosso podcast. Opa. Então, o pastor Alexandre comentou, mas nós temos a fonte ali, g1.globo, né? Quiser olhar lá, tá lá, que fala que o governo do Rio Grande do Sul flexibiliza normas para cultos emissas após decisão do Supremo Tribunal Federal. Então isso é muito bom, né? Excelente. O Estado alterou a ocupação de templos que estava ali reduzido, a gente colocava no máximo 30 pessoas, né? Mas agora a ocupação do tamanho do templo está para 25%, né? Então, por quê? Porque ele viu que é uma necessidade e isso era inconstitucional, né? Como o senhor estava falando ali. Então isso é uma coisa muito feliz, gratificante, e as autoridades estão reconhecendo, né? Isso aqui não é algo que a gente fala, fechar as igrejas, não. As autoridades estão reconhecendo que a assistência social da igreja ali, de cuidar das vidas, das almas, do psicológico, né? Isso é muito importante, porque a igreja ela é para o povo, ela é aberta para a comunidade. Então isso aconteceu. Se você quiser ler melhor lá, g1.globo, tem outras fontes, mas eu quis falar dessa fonte que é uma fonte confiável, né? O Supremo Tribunal então ele decretou lá igreja aberta, com todos os cuidados, manter tudo, mas 25% agora, né? Antes tinha um limite X, agora não, é 25% da capacidade do templo. Da capacidade do templo. Nós cremos, Gabriel, que com a conscientização de que a assistência religiosa é algo essencial, que as autoridades elas percebam a necessidade de que a população receba essa assistência religiosa. Agora mesmo em Santa Maria, palavra de domingo Deus, já teve... A palavra de Deus ela é algo muito importante no momento de dificuldade, principalmente para as pessoas que têm fé, que procuram abrigo na fé, abrigo em Deus, receber uma palavra de esperança, receber uma palavra de fé, é imprescindível para as pessoas no momento de dificuldade. Você vê que se a pessoa ficar simplesmente refém das notícias da mídia, às vezes elas podem entrar até mesmo em desespero, em perturbação, podem potencializar crises emocionais, porque vem aquela enxurrada de notícias ruins e às vezes não estão com o psicológico preparado para absorver aquele nível de informação. E como eu falei, por isso é importante a gente falar de oração, falar de ir ao culto. Parece que as autoridades estão percebendo que é essencial ir ao culto, só falta nós. Vamos lá, pessoal. Precisamos perceber que é importante, porque quando você vai para a oração, Gabriel, você realmente dobra o joelho e vai para a oração de verdade, para ter um momento de qualidade. É isso que eu queria falar. Não vai para a oração para passar tempo, vai para a oração para ter um momento de qualidade com o Pai. E ali você vai expressar o que você tem, e Deus vai expressar o que Ele tem. E quando você entra às vezes com sentimentos tóxicos na presença de Deus, mas você tem a humildade de dobrar o joelho, a gente dobra o joelho de uma maneira e levanta de outra. A gente dobra o joelho perturbado muitas vezes com as situações, com medo, atemorizado, ansioso, angustiado, e acorda e levanta da oração liberto, com outro pensamento, com outra direção. E um dos grandes remédios que eu vejo para o nosso tempo é esse.
dobrar o joelho, falar com Deus. A gente falou das autoridades que liberaram, né? Mas fala, né? O povo que tem o Senhor como nosso Senhor como a frente, tudo, ele é um povo que está na bênção, é um povo abençoado. Então eu fico muito feliz, né? Porque nós oramos pelas nossas autoridades, que elas venham ser direcionadas para ter as melhores decisões, então fico muito feliz. Então o pessoal está liberado pelas autoridades, seguindo as normas de segurança, não deixamos de seguir as normas de segurança, está liberado. Então, bora para o templo, bora para a igreja orar. Vamos orar em comunhão, pessoal. Horários do culto, eu vou deixar para o pastor Ciro. Tem sobrado Ciro para mim. Não, mas é o cara. Nós temos cultos às quintas-feiras à noite, às 20 horas, né, na rua Franklin Bittencourt, 242, em Camobi. Né, são cultos que têm sido cultos abençoados, momentos de resposta da parte do nosso Deus, quinta-feira às 20 horas. Temos cultos aos domingos às 9 horas da manhã e aos domingos às 18 horas. Vamos fazer às 20 horas agora? A gente vai... Não, esse novo entendimento do STF, ele vai emanar agora para os... Na quarta-feira tem mais uma votação. Vai emanar para os estados e posteriormente para os municípios. Então nós, como igreja, nós vamos aguardar até que esses decretos... Então fica os horários... Permanecemos nas mesmas. Às 9 da manhã, né? Com agendamento, continuamos com o agendamento. E às 18 horas, né? Salvo alguma alteração, também com o agendamento. Tá? Você está convidado a participar com o culto para a gente. É bênção a pessoa que vai ao culto do Senhor, que vai orar, vai buscá-la, com certeza vai encontrar uma resposta. Queria colocar, pessoal, nós temos a página da Nazareno Camobi no Facebook. Então nós temos ali o nosso endereço, nós temos os contatos ali, nós vamos começar a disponibilizar, nós temos o WhatsApp da igreja. Nós temos ali as pregações do pastor Alexandre, nós temos ali os cultos da igreja. Mas eu queria colocar algo muito mais além do que a gente já faz ali. E a gente já está a isso, mas eu queria deixar bem claro. Por exemplo, você que ainda não faz parte do nosso corpo ali, você que ainda não está ali presente conosco, mas sente essa vontade, quer estar ali, precisa de uma oração, pode vir, entre em contato conosco, busque alguém ali da igreja do Nazareno que vai estar direcionando para os pastores, para a equipe da liderança lá, você vai ser atendido, dê o seu endereço, seu telefone, a gente vai fazer uma visita, a gente vai levar uma palavra abençoada, a gente quer tratar daquela necessidade que você precisa espiritual, levando uma palavra abençoada, uma oração. Pode nos procurar, nós estamos à disposição, né? Endereço ali da nossa igreja. Rua Franklin Bittencourt, 242, Camobi. É isso aí. Se eu esqueci de mais alguma coisa, depois o pessoal ali nos cobra, né? Agora nós queríamos finalizar, e para nós finalizar, nada mais do que uma oração. Eu queria deixar para o nosso líder, pastor Alexandre. Amém? Vamos colocar de pé? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Não tem lógica, nós terminamos um podcast, né? De oração sem orar. Então eu quero conversar contigo antes de fazer essa oração. Volte a orar. Dobre o seu joelho, se puder dobrar o joelho. Se não puder dobrar o joelho, expressa aquilo que você, as suas debilidades. Às vezes nós temos a falsa, aquela sensação de ter que chegar diante de Deus perfeito. Não chega diante de Deus como você é, limitado, humano. É por isso que a gente precisa de um Salvador. Sinceramente, se apresente diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti. Clamando, Senhor, pela nossa vida, clamando, Senhor, pela vida dos Teus servos, pela vida dos Teus filhos, pela vida daqueles que nos assistem nessa hora. Que a Tua rica graça, Senhor, a Tua presença maravilhosa se estenda, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Que a Tua mão preciosa, a Tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre nós, guardando, abençoando, livrando, nos despertando nesse tempo para ter uma vida de oração
poderosa na tua presença. Assim nós oramos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vem para casa.